E nesse vídeo teremos um debate muito polêmico. A igreja inclusiva está de acordo com a Bíblia ou não? Seria o inclusivo. Vamos lá, o inclusivo hoje é justamente o ato de trazer pessoas que são homoafetivas, pessoas que têm o desejo, né, afetivo por uma pessoa do mesmo sexo, tendo a liberdade de poder adorar Jesus, ter o seu ministério sendo exercido. A nossa igreja hoje, ela executa casamentos homoafetivos, e a gente traz essa nomenclatura de igreja inclusiva justamente porque nas igrejas tradicionais não se tem essa abertura. E obviamente que a gente também entende que não é o nosso papel afrontar as igrejas tradicionais, forçando que elas façam aquilo que de repente a gente entende que é o correto, porque a gente tem a visão, né, de que Deus nos aceita, nos ama, então a gente respeita o espaço dessas pessoas, respeita as demais denominações, por isso que hoje a igreja ela é denominada como inclusiva. Sim. Pastor César, a igreja inclusiva é bíblica? Fundamente, por gentileza, a sua resposta. Bom, no Antigo Testamento, nós temos textos claros sobre a proibição, e ali é chamada como abominação, um homem se deitar com outro homem como se fosse uma mulher. No Novo Testamento, nós temos o apóstolo Paulo falando tanto desse comportamento do homem com o homem, em Coríntios, tanto do relacionamento entre duas mulheres, como por exemplo em Romanos. Você conhece bem os textos. E quando você tem um texto no Antigo Testamento que ele é reforçado no Novo Testamento por Jesus Cristo ou por algum dos apóstolos que ele mesmo escolheu, então nós temos uma regra para a igreja, porque a igreja ela é doutrinada pelos apóstolos, né? Então nós temos esses dois textos, tanto Levítico lá no Antigo Testamento, quanto Coríntios 6 no Novo Testamento, quanto Romanos 1 também no Novo Testamento, e outros textos, outras bases que gravitam em torno desses textos basilares. Sendo assim, a igreja cristã, historicamente, ela é inclusiva no sentido de que aceita a visita e a participação de todas as pessoas, aliás, evangeliza as pessoas para participar, mas a partir do momento, tem um momento do ingresso na igreja. Então, frequentar a igreja é uma coisa e ingressar na igreja é outra coisa. Então, a gente tem que fazer aqui a separação. Isso todas as igrejas são assim. E para o ingresso na comunidade da fé, os pecados e abominações e aquilo que a Bíblia considera como pecado precisa ser renunciado. E como a Bíblia tem um entendimento de aquilo que hoje o nome que se fala é homoafetividade, mas antigamente, num passado não tão distante, era homossexualidade, porque até a palavra homoafetivo é uma palavra, se a gente for ir para o gramatiquês aqui, o desejo homoafetivo. Não, veja, o amor, o afeto, a questão não é amor e afeto. Eu tenho afeto por pessoas do mesmo sexo, eu tenho afeto pelo meu filho, eu tenho afeto pelo meu pai, eu tenho afeto por meus irmãos, mas eu não transo com essas pessoas. Então, a questão é o sexo entre duas pessoas do mesmo gênero. Isso tem condenação no Antigo Testamento, segue essa condenação no Novo Testamento. Sendo assim, nós entendemos que na igreja, para ingressar na igreja, a pessoa precisa renunciar a esse tipo de desejo. Sim. Pastor Felipe, qual que é a importância das escrituras para você e para sua igreja? Assim, é regra de fé? É palavra de Deus absoluta? Ou qual é a importância da Bíblia para você? Camila, hoje na igreja nós pregamos a palavra de Deus, nós não utilizamos nenhum outro livro que se denomine como um guia, como um manual, como uma forma
exclusiva para que a gente possa pregar o evangelho, né? Eu acho que é importante a gente aqui desmistificar, e eu inclusive agradeço até aqui a oportunidade de poder falar sobre isso, porque algumas pessoas têm a visão de que na igreja inclusiva, quando você chegar lá, vai ser um culto completamente uma loucura, que as pessoas vão me encontrar lá ministrando louvor num polidense, que as pessoas vão me encontrar lá, né, pegando leque, batendo cabelo com peruca. As pessoas acham que igreja inclusiva é isso, né? Na verdade, não é isso. O ponto que o pastor César sabiamente trouxe, né, é um posicionamento que eu escuto eu tenho 25 anos de conversão, há 25 anos, e eu muito respeito e respondo que a Bíblia hoje é tudo aquilo que nós cremos. Nós cremos na salvação, nós cremos nos dons do Espírito, nós cremos que Jesus é o nosso único Senhor e Salvador. O ponto que nós, e aí caminhamos de uma forma divergente, é que o pastor Mark Gladstone, que é o fundador da Igreja Contemporânea, a Igreja Contemporânea hoje ela existe há 18 anos, ele ministra um curso, né, que chama-se A Homoafetividade e a Bíblia. E ele traz nesses capítulos, né, nesses episódios, muitos contextos respondendo a esses posicionamentos que se dizem em Romanos, em Levíticos e tudo e tal. Então, hoje a gente tem um entendimento diferente, porque nós buscamos entender o contexto que estava por detrás de todos desses versículos. Em Romanos 1:26 vai dizer assim, né? Por isso Deus abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural da sua natureza, né? E aí no 27 diz, semelhantemente também os homens deixando o uso natural e tudo mais. Quando é citado deixar um uso natural, o uso natural de um heterossexual é se relacionar com sexo sexo oposto. No meu caso, né, e no caso de muitos homoafetivos, o meu uso natural, porque eu acredito, né, e aí é o meu lugar de fala, porque eu estou falando da minha verdade, daquilo que eu experienciei durante todos esses anos. Eu não me tornei homoafetivo, Camila. Eu nasci, popularmente falando, eu nasci gay. Pastor né? César, você acha que existe uma reinterpretação das Escrituras com base numa experiência própria? Bom, vamos lá. O Felipe falou uma coisa muito legal, que ele disse assim, nós cremos na Bíblia, não usamos outro material. Na nossa igreja é a Bíblia. Então, se temos a Bíblia, então temos a Bíblia como palavra de Deus. O que vai regir agora, a diferença agora é na questão da interpretação. Será que a sua interpretação é uma interpretação correta? Eu não vou questionar a honestidade, nem sua, nem de ninguém, sobre a interpretação, né? Pode ser que você esteja com muita honestidade interpretando esse texto, mas se ele estiver errado, a honestidade não garante a certeza, né? Uma pessoa honesta pode estar equivocada, né? Ao ler o texto, não somente esse texto, né, de Romanos, você diz assim, então, o que é natural aí? Deixou o uso natural. O natural para mim, eu nasci gay. Ocorre, pastor Felipe, que todos nós nascemos pecadores. Todos nós nascemos pecadores com tendências horríveis. Não somente na área da sexualidade. Sim, concordo. Mas em vários tipos de áreas aí que, se você concorda, eu vou até economizar tempo. Então, todos nós nascemos pecadores. Embora a causa gay, não a causa gay evangélica que tem hoje no Brasil, mas o movimento gay que lançou a época da campanha do orgulho gay e tal, que não tinha evangélico naquela época, eles lutam até hoje para provar isso que você está falando. Tipo assim, que uma pessoa nasce, que existe um gene gay, que a pessoa nasce homossexual. Nunca conseguiram, geneticamente falando. Então, do ponto de vista da ciência, isso não é um fato. Isso que você está falando não é um fato, é a sua percepção. Eu respeito sua percepção, mas não concordo com ela, embora eu devo aqui respeitar. Porém, mesmo que fosse um fato geneticamente provado, ou seja, eu nasci gay, tá bom, todos nós nascemos pecadores. E isso não nos dá o direito de manter
todo o nosso combo de pecados dos quais nós nascemos com aquela predisposição. Seja ela para que for. Nós temos a Bíblia, você disse assim, a Bíblia é a regra. Então na nossa igreja é a Bíblia. Ok. Então agora resta interpretar o texto. Será que a sua interpretação está correta? Então vamos lá. O texto diz assim, a gente está trabalhando em Romanos capítulo 1, né? Vamos lá. O versículo 24 diz assim, por isso Deus entregou tais homens à imundícia. Então ele chama isso de imundícia. Pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem seu próprio corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Isso significa, eu sou a criatura, Deus é o Criador. Eu prefiro me agradar do que agradar a Deus. Eu prefiro os meus desejos do que os de Deus, preferindo servir a criatura do que o Criador, o qual é bendito, no caso o Criador. Versículo 26. Por causa disso, Deus os entregou às paixões infames. Ele chama isso de paixões infames. Porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Ou seja, a forma tradicional, que é a forma heterossexual, é uma forma que a Bíblia chama de natural. E a outra forma, que é o homossexualismo ou homossexualidade, a Bíblia chama de antinatural. Antinatural. Então você está indo contra a natureza, está indo contra... Bom, é só fazer conta. Se todo mundo fosse gay, o mundo ia acabar nessa geração, porque gays não se procriam. Então, isso é antinatural. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens, recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Então, se a Bíblia é a palavra de Deus, conforme você concorda, eu também, aí é só uma questão da interpretação. Se você diz, mas eu nasci assim, eu me sinto, tal, tudo bem. Todos nós nascemos pecadores e ninguém vai ser condenado por ter nascido pecador. Mas é que Deus tem um plano de salvação para todos nós. Eu acredito sim que por sermos do pecado, nós nascemos, né, propícios a muitas coisas. Mas na questão da minha sexualidade, por exemplo, eu não tive opção de escolha. Eu não simplesmente... Porque se eu pudesse escolher, pastor César, e aqui tirando todo o contexto, né, estrutural aqui, se eu pudesse escolher hoje, eu não escolheria viver o linchamento virtual que eu vivo todos os dias, sabe? Eu tenho uma boa notícia. Você está dizendo que você não pôde escolher, mas agora você pode. Agora você pode. Porque a continuação do texto que nós estamos trabalhando é o seguinte, a gente parou aqui no versículo de número 27, semelhantemente os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente com a sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Eu parei aqui, mas veja o versículo 28, é o próximo. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Parece que é o que está acontecendo com você, Felipe. Eu não acredito nisso. Só termino a leitura do texto. O próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, enfim. Eu disse que todos nós nascemos pecadores. E essa verdade é uma verdade tão complexa que nós somos pecadores no mais alto nível, em várias áreas, não somente na sexualidade. A monogamia também é um desafio para o cristão, de se manter fiel à mesma esposa, ao mesmo marido e tal. E esse conceito a gente busca na presença de Deus.